Meus amados irmãos, pastores, professores, teólogos e a todos os amados que têm as Escrituras Sagradas como o seu livro de regra e prática e que deseja aprender a cada dia nas Santas Escrituras. A paz do Senhor para todos. Sou o pastor Daniel Fontinelli, do Piauí, professor de teologia, e vou ministrar a segunda aula, que é Introdução ao Velho Testamento ou Teologia do Velho Testamento, com o tópico Criacionismo e Genealogia. Ministrei anteriormente a primeira aula sobre o Pentateuco e desta feita eu quero dar esta aula sobre criacionismo e genealogia. Espero que todos tenham um bom aprendizado, que todos façam bom proveito do que será ministrado na aula de hoje. No capítulo 1 do livro de Gênesis, o versículo de número 1 e 2, ou primeiro e segundo versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Apenas esses dois primeiros versículos do livro de Gênesis, que é o livro do Bereshit, no hebraico, livro dos começos ou início. Nesta lição de hoje sobre criacionismo e genealogia, eu quero iniciar esta aula de hoje fazendo algumas perguntas básicas para aqueles que desejam a cada dia entender mais sobre a palavra de Deus. O que é genealogia? O que é criacionismo? Para que serve a genealogia? Para que serve o criacionismo? E o que isso significa para nós, leitores da palavra de Deus, que desejamos a cada dia aperfeiçoar os nossos conhecimentos? Existem alguns estudiosos da palavra de Deus que dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2, ou entre o capítulo 1 e o capítulo 2, há um intervalo de tempo de milhares e milhares de anos. É possível que sim. Outros dizem que na obra da criação, quando Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou, dizem que esses dias não eram naturais, não eram dias normais. Porém, nós iremos discorrer dentro desta aula o que significa esses dias para nós hoje e o que significa esses dias para os judeus, como também significava para o povo daquela época. Se os dias eram de 24 horas mesmo, o que significa a palavra dia no hebraico, na gramática hebraica, e por que há esta discordância de entendimento entre os teólogos em não concordarem com a questão dos dias literais e dizerem que esses dias não eram literais de 24 horas, que é impossível uma pessoa viver 930 anos como Adão viveu, 950 anos como Noé e assim por diante. Porém, nós iremos procurar entender dentro desta aula sobre criacionismo e genealogia o significado de cada coisa que vamos abordar aqui hoje. Nesse primeiro subtópico, que é sobre a criação. No princípio, criou Deus. Esse verbo criar significa, no hebraico, ketizó, que significa a partir do nada, criar. No princípio, criou Deus. Esta expressão no princípio quer dizer no começo, quando ele começou a fazer. Existe uma linha teológica de interpretação entre os grandes professores eruditos das Sagradas Escrituras, entre os grandes teólogos, que dizem que no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, aqui Moisés está fazendo uma narrativa dos fatos, do que Deus criou, do que Deus fez.
E a partir do versículo 3 mostra como Deus fez. Versículo 1 e versículo 2 mostra o que Deus fez. E a partir do versículo 3 mostra como ele fez. O entendimento maior entre os grandes teólogos é que, no princípio, quer dizer no começo de todas as coisas. Criou Deus, quer dizer a partir do nada. Os céus, no plural, não é um céu, são vários céus. E a terra, no singular. E a terra era sem forma. Sem forma quer dizer que não havia ainda nada dentro dela. Não havia ainda Deus acabado de fazer a terra. Porque quando Deus forma, ele conclui. Ou seja, a terra sem forma e vazia denota que ela não tinha nada ainda dentro dela e que não estava ainda concluída. Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, representado no Velho Testamento pelo vento, ruach, pelo vento. Então, a expressão que Moisés usa na sua linguagem para Deus traz o plural para Elohim. Elohim, que significa deuses. Existe um texto em Eclesiastes, possivelmente no capítulo 12, quando o escritor diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse texto no original ele é Elohim, quer dizer, lembra dos teus criadores no dia da tua mocidade, ou nos dias da tua mocidade. A expressão criador, ela é plural, criadores, ou seja, Elohim. Lembra-te do teu Elohim nos dias da tua mocidade, ou seja, lembra-te dos teus criadores no dia da tua mocidade. Na questão do versículo de número 3, quando diz o texto: e disse Deus, haja luz, e houve luz. É importante a gente observar que é o verbo fazer, o verbo criar e o verbo haver, eles são distintos. O verbo haver nunca foi usado como sinônimo de criar. No versículo 14, quando diz: e disse Deus, haja luminares. Então esse verbo haver, haja luz, haja luminares. Então quando Deus diz haja, no sentido de haver, do verbo haver, nunca foi usado como sinônimo de criar. Pois o verbo fazer, do versículo 16, que no hebraico significa azar, assar, com A-S-A, acento e A-H no final, tem o sentido de preparar daquilo que já existe. Ou seja, criar significa do nada, fazer significa do existente, porque só se faz alguma coisa daquilo que já existe, mas pode-se criar alguma coisa daquilo que não existe. Ou seja, Deus criou em sua mente e passou a pôr em prática. E o verbo haver quer dizer aparecer. Ao tratarmos do assunto sobre a criação, precisamos atentar bem para alguns detalhes sobre as regras gramaticais, sobre a cultura do povo da época, sobre a geografia, o relevo e até mesmo sobre a semântica dos textos inerentes aos pontos mais cruciais da narrativa do assunto em questão. Porque se observarmos atentamente esses detalhes, a gente vai aprender e entender melhor. Mas se não observarmos, a gente vai ficar perdido no significado das palavras. Outro sim. Devemos ainda observar 3 regras importantes da hermenêutica. Quais são elas? A intenção do autor, que é exatamente aquilo que ele teve intenção de expressar. Segunda, o que o texto está querendo dizer. É o que está no texto, o que ele está querendo dizer. E, por fim, o terceiro, ou a terceira regra, que é a interpretação do leitor. Como o leitor interpreta o texto. Sabemos que existem pessoas que lêem o mesmo texto e interpretam de forma diferente. Você pode ler um versículo e interpretar de um jeito, e eu leio e interpreto de outro.
Por isso que o apóstolo Pedro disse que, versículo algum, nenhum texto das Sagradas Escrituras é de particularidade de interpretação do homem, mas do Espírito Santo, quem nos capacita. Sendo assim, a observância da etimologia das palavras é uma habilidade que o leitor precisa desenvolver. E por que ele precisa desenvolver isto? Para entender o que o texto está dizendo. Se ele não desenvolver esta habilidade, ele não vai entender o que o texto está dizendo. Criacionismo, genealogia são assuntos difíceis de entendimento, mas se a pessoa entender as regras gramaticais do hebraico, ela vai entender com mais facilidade. É importante observarmos a etimologia das palavras, seus significados e suas origens. Por exemplo, o que é genealogia? A genealogia é uma ciência que estuda a origem, a evolução e disseminação das várias gerações de uma família. A partir de informações buscadas em documentos e certidões de pais, tios, avós e bisavós, as pessoas conseguem descobrir quem são, quem foram seus antepassados e quando e onde eles nasceram. Por exemplo, a visita em cartórios, igrejas, arquivos públicos, museus e bibliotecas também podem auxiliar na busca por mais informações. A partir desta busca, é possível construir a árvore genealógica de uma família, porque sendo assim, a gente começa então a entender. O estudo da genealogia, antes de mais nada, é naturalmente a investigação histórica da pessoa sob estudo. E aqui nós encontramos já imediatamente relações com a biologia, pois o ato da geração, genealogicamente falando, considerando, é a união de duas pessoas de duas famílias diferentes. É exatamente aí que se começa a dar início à genealogia, que também é chamada de heredograma, do latim heredium, que significa herança, que é a representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. No heredograma, cada indivíduo é representado por um símbolo que mostra as suas características, que são características particulares, e a relação de parentesco com os demais. Geralmente, os indivíduos do sexo masculino são representados por quadrados, enquanto os do sexo feminino são representados por um círculo. O casamento, no sentido biológico de procriação, por exemplo, ele é representado por um traço horizontal único, o casal, ou um traço horizontal unindo este casal. E os filhos desse casamento são indicados por traços verticais unidos ao traço horizontal do casal, como mostra os estudos científicos. Então, é importante a observância desses pormenores para entendermos melhor sobre a genealogia. Esses nomes, essas datas, esses lugares por onde andaram os nossos antepassados, de forma que sejam mantidos vivos na memória de seus descendentes. Isso é muito importante para entendermos melhor sobre a genealogia. E a árvore genealógica também pode ser chamada de heredograma. Essa informação ela é muito importante para quem deseja entender, compreender sobre o assunto em questão que nós estamos estudando. E o que é genealogia? A genealogia é uma ciência voltada para a pesquisa da história das famílias, sua linhagem e sua descendência. Uma pergunta que muitas pessoas fazem e que nós precisamos compreender: o que é criacionismo? Criacionismo, esta pergunta tem um sentido teológico e religioso. No sentido do criacionismo, na questão teológica, é um substantivo masculino. Na teologia, é uma doutrina baseada no Gênesis, segundo a qual
o mundo foi criado por Deus a partir do nada. E segundo a religião, é a doutrina religiosa segundo a qual a alma de cada pessoa é criada no momento em que ela é concebida. Esta linha de interpretação do criacionismo traz também duas vertentes, que é traducianismo e evolucionismo. No traducianismo, eles dizem que a alma do homem ela é recebida no momento da concepção. No evolucionismo, a doutrina diz que o homem evolui. A ciência diz que o homem veio de um chimpanzé, que ele evoluiu e tornou-se o ser humano que é, porque ele veio de um chimpanzé. Essas duas teorias, traducianismo e evolucionismo, não é defendida pelas igrejas neopentecostais, pelas igrejas cristãs. Nós defendemos o criacionismo, que é a doutrina baseada no livro de Gênesis, segundo a qual o mundo foi criado por Deus a partir do nada, a partir do inexistente, ou seja, a partir do bará, do inexistente. É a partir daí que nós entendemos sobre a criação de todas as coisas. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Muitas pessoas dizem que os dias da criação não eram como os dias atuais. Existe uma outra vertente que diz que os anos que os homens viveram no passado não eram como os anos atuais, pois uma pessoa não poderia viver 930 anos como Adão, 950 anos como Noé. Então algumas pessoas acham isso muito impossível. Mas o que é impossível para Deus? Nada. E a pergunta é, por que que o homem viveu tanto naquela época? Ora, por um único propósito. Deus queria propagar a sua obra. Deus queria que a sua obra fosse divulgada. Em uma época que não havia papel, não havia caneta, não havia pincel, não havia tinta, não havia letra, não havia escrita, pois a escrita foram descobertas pelos sumérios e acádios e posteriormente desenvolvida pelos egípcios. Sendo assim, algumas pessoas questionam como alguém poderia viver tantos anos. E os dias daquela época eram como os dias de hoje? Bom, nós vamos procurar entender esse ponto importante. Primeiro, a gramática hebraica ela precisa ser colocada em prática, que é uma regra gramatical do hebraico. Diz que quando a palavra dia vem antecipada do número ordinal, então esse dia ele é completo. Por exemplo, primeiro dia, segundo dia e etc. Então este dia, ele é um dia completo. E a pergunta que as pessoas fazem é, se é completo, como é que alguém viveu tantos anos? Acabei de explicar. Deus tinha esse propósito. Observe com atenção que de Adão até Noé, os homens viveram muitos anos, mas de Noé para a sua posteridade, para os seus descendentes, então os anos de vida foram sendo dissipados, foram diminuindo. Então os filhos de Noé, por exemplo, Sem viveu 600 anos, 500 anos, e outros foram vivendo muito menos ainda, porque a obra de Deus já estava sendo propagada, e Deus usou Moisés para escrever. E qual era a idade de Moisés? Moisés morreu com 120 anos. Sendo que os seus antepassados, viveram muito mais. Jacó viveu mais do que Moisés. Abraão viveu mais do que Jacó. E assim por diante. O pai de Abraão, Terá, viveu 205 anos. E assim por diante. Então algumas pessoas questionam se a questão do dia era literal, eram dias normais ou não. E eu afirmo sim. O dia era chamado de Yom, que de acordo com o hebraico, ele é literal sim. É Yom, que é um dia normal. Agora, quando ele não era um dia natural, um dia normal, ele era chamado de Olam. E Olam é tempo indefinido, enquanto que Yom é um dia completo. Outra pergunta que não quer se calar, que muitas pessoas fazem e querem uma resposta, é, de acordo com o capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 26, quando Deus fala,
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vem a seguinte pergunta: o homem é a imagem e semelhança de Deus em que aspecto? Muitas pessoas pensam que Deus é parecido conosco, que Deus se parece conosco na aparência física. Ora, se Deus se parecesse conosco na aparência física, então como seria Deus? Branco, loiro, olhos azuis, verdes, castanhos? Ou Deus seria negro, como os africanos? Porque nós temos pessoas de várias raças e etnias, de várias cores. Qual seria a cor de Deus? Ora, é claro que Deus não se parece com o homem no sentido físico. E o homem também não se parece com Deus na aparência física, pois Deus não tem uma aparência física humana. A questão é: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem. Imagem vem do hebraico tselen, que significa fazer sombra. Imagem vem do grego eikon, que significa dobrar, dando uma ideia de cópia. E semelhança é do hebraico demutz, que significa parecido. Existe uma palavra grega chamada hétero, que significa diferente. Por isso que somos chamados de heterossexual, porque o homem é heterossexual, a mulher também é heterossexual. Por quê? Porque são diferentes. O homem é diferente da mulher, e isso faz com que ele seja hétero. A mulher é diferente do homem, por isso que ela também é heterossexual. Mas existem as outras pessoas que não são heterossexuais. Elas são diferentes porque gostam de pessoas do mesmo sexo. Mas aqui, no que tange a questão da imagem e semelhança, nós encontramos o homem como imagem e semelhança de Deus em 4 aspectos. Quais são os aspectos? No aspecto moral, porque Deus é um ser moralista. No aspecto social, porque o homem se socializa como Deus é um ser social. No aspecto racional, porque o homem raciocina como Deus também é um ser racional. E também no aspecto espiritual, porque Deus é espírito e o homem também pode ser espiritual. Então, não se pode afirmar que o homem se parece com Deus no aspecto físico. Deus, ele é espírito, conforme diz em João 4:24. Existe uma linguagem que a Bíblia usa, que nós chamamos de antropomorfismo, que é quando a Bíblia apresenta Deus como se ele fosse como um de nós, tendo braços, mãos, boca, olhos, ouvidos e nariz. Não, Deus não tem nada disso, pois o Espírito não pode ter forma corpórea. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, ali foi apenas uma forma que ele se manifestou, ou talvez uma expressão do autor quando escreveu a palavra, o assunto em questão. Mas o homem, ele não é a imagem e semelhança de Deus no aspecto literal, físico, porque Deus não tem nada disso. Deus não tem braço, Deus não tem mão. Quando a Bíblia diz a mão de Deus não está encolhida, os seus ouvidos não estão fechados para não poder ouvir, não está dizendo que Deus tem mão. Quando Deus está sentado no seu trono, não quer dizer que é literal, porque trono significa poder, significa domínio. Mas a Bíblia usa esta linguagem para que nós aprendamos o que é de fato que a Bíblia está dizendo para nós. Qual a intenção do texto e qual a intenção do autor e o que o leitor está entendendo. A gente só entende o que é braço, o que é mão, porque nós temos braço e temos mão. Por isso é que o autor, o escritor, usou de inteligência para nos trazer uma linguagem figurativa do que nós realmente entendemos. Então, o homem não é a imagem e semelhança de Deus no aspecto físico, mas sim no aspecto moral, social, racional e espiritual. No estágio da criação, há 3 homens importantes: Adão, Enoque e Noé. Veja também a seção com as pessoas no Antigo Testamento. São 4 acontecimentos importantes: a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel.
O acontecimento da criação inclui tudo, de elétrons a galáxias, de dentes de leão a dinossauros e de Adão até os anjos. Esse estágio é o único que descreve Deus em descanso. Ele apresenta-nos o primeiro ser humano criado, que foi Adão, o primeiro ser humano nascido, que foi Caim, possivelmente Caim. Há uma vertente que pode ter sido mulheres, irmãs, antes de Caim. Também registra o primeiro ser humano que morreu, que foi Abel, e o primeiro que não morreu, que foi Enoque. E nós somos apresentados a uma serpente, a um corvo e a uma pomba, conforme Gênesis 3:1 e 8, versículo 7 e 10. A glória de Deus na criação, no capítulo 1, versículo 1, e a graça na salvação, Gênesis 6:8, são claramente observadas. Vemos também a primeira civilização do mundo, que é os cainitas, e também o mais velho cidadão da terra, Metusalém, ou Matusalém, com exceção de Noé com 950 anos, Adão com 930, Metusalém ou Matusalém viveu 969 anos, conforme descreve em Gênesis 4, versículo 21, 22, 25 ao 27, e o capítulo 5, versículo 27. Esse estágio traz também o primeiro casamento, a primeira promessa do Messias e o primeiro assassinato. Ele nos fornece a primeira ilustração da religião humana, que representam as folhas da figueira, e o primeiro exemplo da redenção divina, que são as túnicas de pele que Deus fez para Adão e Eva. Em suas páginas, os pecadores são afogados e um santo embriaga-se. Um barco repousa sobre uma montanha e uma torre se ergue sobre um plano, ou seja, um plano humano que não era o plano de Deus. E a criação de todas as coisas, como o primeiro dia até o sétimo dia, que deu a corrupção de todas as coisas, também a condenação de todas as coisas, a confusão de todas as coisas. E nesse estágio da criação, nós encontramos, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra céu, em hebraico, está no plural. E o trabalho dos primeiros 6 dias, por exemplo, primeiro dia, a criação da luz, e o Espírito Santo se moveu, ou seja, vibrou sobre a terra. Algumas pessoas acreditam equivocadamente que ali seriam Pentecostes, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu sobre a terra, e que ele partirá com o arrebatamento. Mas ele está retratando no segundo versículo da Bíblia. E a outra coisa que aconteceu ali, no momento da criação, foram as ondas de forças fluíram de suas fontes de energia, vibrantes e onipotentes, ondas de calor e de intenso magnetismo. Assim, o universo criado foi energizado. A rotação da Terra sobre seu eixo também começou nesse momento. Tanto a energia quanto a matéria estavam presentes no quadro de espaço, massa e tempo. Os 3 tipos básicos de campo de força passaram a funcionar. Quais são eles? Gravitacional, eletromagnético e nuclear. A força no espaço gravitacional é a força entre 2 objetos. E a força no eletromagnético é a força entre os elétrons e o núcleo de um átomo. E a força nuclear é a força entre o próton e o nêutron dentro de um átomo. Já no segundo dia, nós encontramos a separação das águas. A água aqui referida ocupava 2 espaços, do solo e da atmosfera. O do solo, a água corria sobre a terra em oceanos, rios e lagos. E da atmosfera era o vapor de água. Já no terceiro dia, a criação da vida vegetal. Já no quarto dia, a criação do sol, da lua e das estrelas. No primeiro dia, Deus criou a luz física, mas no quarto dia, como eu falei no áudio anterior, ele criou as fontes especiais de luz. Ou seja, esses corpos celestes desempenharão 3 funções simultâneas. Quais? Sinais, estações, luzes, por exemplo. Na questão dos sinais, ensinarão e rememorarão ao homem a obra criativa de Deus. E nas estações,
pois funcionarão como um calendário. Em questão de luzes, seria uma observação e uma substituição às fontes de luzes temporárias dos dias anteriores. Eu quero também explicar sobre 4 estágios pós-criação. Em Gênesis capítulo 1 até o versículo 11, quando diz no começo, no princípio criou Deus. Primeiro, sobre a criação, a origem de todas as coisas, que são os 6 dias de criação e um dia de descanso. Segundo, a corrupção, é o pecado de Adão, a sutileza de Satanás, com o pecado de Adão, a redenção dada por Deus, o assassinato de Abel e o ministério de Enoque. Aí nós temos o estágio da condenação, que veio o dilúvio e Noé, a situação antes do dilúvio, a salvação por meio do dilúvio e a tragédia depois do dilúvio. E também o estágio que foi a confusão, que começou na Torre de Babel, a arrogância do homem, o julgamento de Deus e a origem das nações. Tudo começou a partir daí. E, partindo por essa premissa, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, esta é a explicação. Diz o que Deus fez, a partir do versículo 1. E a partir do versículo 2, diz como Deus fez, como eu falei no áudio anterior. E existe uma refutação. Por exemplo, o ateísmo diz que existe um Deus. O politeísmo, existe somente um Deus. Evolucionismo, Deus criou todas as coisas. Panteísmo, Deus existe separado da criação. Materialismo diz que houve um começo para a criação. E o fatalismo diz que houve um propósito para a criação. São pontos importantes que nós precisamos discorrer para entendermos de fato o que realmente era o propósito de Deus concernente à criação de todas as coisas. Meus amados, a outra parte importantíssima também é sobre as genealogias. E eu quero falar das genealogias de Adão até Jesus e mostrar a complexidade que há nas genealogias. Nós encontramos no Velho Testamento as genealogias no começo, na criação, a partir de Adão. Adão, Caim, Abel, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Cã, Jafé, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naô, Terá, Abraão. São genealogias que eu decoro, que eu sei sem ler nada. Mas também nós temos as genealogias, os livros de Esdras e Neemias, que são os deportados para a Babilônia, que voltaram da deportação. E temos também as genealogias nos livros das crônicas. Mas eu quero chamar a vossa atenção para a genealogia que nós temos em 2 livros no Novo Testamento. E os propósitos que esses autores apresentam nessas genealogias. É no capítulo 1 de Mateus, que apresenta a genealogia a partir de Abraão, que vai até José, marido de Maria, José, pai de Jesus. Então, na genealogia que Mateus apresenta, ele apresenta a genealogia de Abraão até José, mostrando também a linhagem real a partir de Davi. Ele começa mostrando Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Perez, Esrom, Arão, Aminadab, Nasson, Salmo, Boaz, Obed, Jessé e Davi. Aí ele mostra até Raabe, a prostituta que se casou com Salmon, que gerou Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Na genealogia de Mateus, quando ele apresenta, chegando em Davi, a genealogia se divide em 2 linhas. A primeira linha é a linha real e a segunda linha, a linha da tribo de Levi. Na linha real, de Davi passa para Salomão, que foi sucessor de Davi. Aí segue a linhagem, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Eis aí a explicação por que Ezequias não podia morrer. Ezequias não tinha preparado o seu sucessor, que Deus deu para ele mais 15 anos de vida, e ele gerou um filho, colocou o nome de Manassés. E Manassés aparece aqui, na genealogia de Mateus.
Ezequias gerou Manassés, que gerou Amon, que gerou Josias, que gerou Jeconias, que gerou Salatiel, que gerou Zorobabel, que gerou Abiúde, Eliaquim, Azor, Zadok, Aquim, Eliúde, Eleazar, Jacó e José, marido de Maria. A intenção de Mateus era mostrar a genealogia a partir do primeiro patriarca Abraão, chegando em Davi e dividindo em duas linhas genealógicas, a linha real e a linha dos levitas. Já no capítulo 3 de Lucas, nós encontramos aqui a segunda genealogia, que mostra a partir de Eli, que era o pai de José, José filho de Eli, chegando até Deus, que é uma genealogia de trás para frente. Deveria começar em Deus, né? Que criou Adão, e depois Sete, Enos e assim por diante. Só que na genealogia de Lucas, quando chega em Davi, ela se divide, como também em Mateus. Mateus, como eu falei anteriormente, Mateus apresenta até Davi, quando chega em Davi, segue a linhagem real, até José. E Lucas apresenta a mesma genealogia, só que começando com Deus, que Deus criou Adão, que gerou Sete, que gerou Enos, que gerou Cainã, que gerou Maalalel, que gerou Jared, que gerou Enoque, que gerou Matusalém, que gerou Lameque, que gerou Noé, que gerou Sem, que gerou Arfaxade, que gerou Cainã, que gerou Salá, que gerou Aéber, que gerou Pelé, que gerou Serug, que gerou Naor, que gerou Terá, que gerou Abraão, que Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, Judá, Perez, aí segue a mesma linhagem. E quando chega em Davi, aí é outra linha, que gerou Natã, que gerou Matatá, que gerou Mená, que gerou Meliá, que gerou Eliaquim, que gerou Jonã, que gerou José, que gerou Judá, que gerou Simeão, que gerou Levi, que gerou Matã, que gerou Jorim, que gerou Eliezer, que gerou Josué, que gerou Aer, que gerou Elmadã, que gerou Cozã, que gerou Melqui, que gerou Adi, que gerou Neri, que gerou Salatiel, que gerou Zorobabel, que gerou Joanã, Jodá, José, Semei, Matatias, Maate, Nagai, Esli, Naum, Amós, Matatias, José, Janai, Melqui, Levi, Matã, Reli, filho de José, do qual era o pai de Jesus, marido de Maria. Então, essas genealogias que vão de Adão até Jesus, a outra que vai de Abraão até José, pai de Jesus, de criação, claro, mas era marido de Maria. Na genealogia existe uma grande complexidade, mas a genealogia é de suma importância para entendermos as pessoas, as suas descendências, suas origens, de onde vieram, quanto tempo viveram e assim sucessivamente. Lembrando que era possível naquela época a repetição de nomes, como nós encontramos na genealogia no livro de Lucas, vários José, vários Jacó, e assim vários nomes repetidos, porque isso era muito normal, era muito natural. Então, há uma grande importância e relevância no estudo das genealogias. Embora algumas pessoas não gostem de genealogia, embora algumas pessoas não apreciem bem, ao folhearem as páginas da Bíblia Sagrada, elas passam por cima dessas páginas que falam de genealogia, não sabendo estas pessoas a importância que é a genealogia. Da mesma forma também, na atualidade, para os dias odiernos, quando nós falamos de família, José, filho de quem? João, filho de quem? Quando partimos por esse princípio de procurarmos saber quem é a família de fulano, de Beltrano, de Ciclano, a gente fica mais inteirado sobre o assunto. A gente aprende mais sobre o assunto. Como diz a Bíblia Sagrada, há muitas coisas a serem ditas sobre as genealogias. Nós encontramos aí um texto que fala que Melquisedeque, sem genealogia, sem princípio, sem pai, sem mãe. Ali é uma tipologia bíblica do próprio Cristo no Velho Testamento. E no Novo Testamento fala Cristo, sacerdócio real, tal qual Melquisedeque, sem genealogia, sem pai, sem mãe. Então Jesus, como Deus, ele teve pai e não teve mãe. Como homem, ele teve mãe e não teve pai. Sabemos que Jesus era filho de Maria. José o criou como filho. Sabemos que ele teve outros irmãos, Pedro, Tiago, Judas, João.
Por que sabemos disso? Porque a Bíblia menciona. Então, genealogia é um assunto muito importante, criacionismo é muito importante e nós precisamos discorrer neste assunto. Que Deus abençoe a todos, espero que tenham feito bom proveito, em nome de Jesus.